Então, vamos lá, doutor Júlio Croda está com a gente aqui na linha para falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bem-vindo aqui à programação e um bom dia para o senhor. Bom dia, Edu. Bom dia, Ana Paula. É um prazer estar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer é nosso em tê-lo aqui. Olha, nos últimos meses, né, a gente tem visto em algumas cidades do país acontecerem testes, né, ou estudos de vacinação em massa. O primeiro deles foi em Serrana, né, com a vacina do Instituto Butantan, com a Coronavac. A gente já teve estudos também em Botucatu, de eficiência ou de eficácia, né, da vacina Oxford-AstraZeneca. Temos um estudo de meia dose em andamento no Espírito Santo, temos estudos parecidos no Rio de Janeiro e começa agora mais um no Mato Grosso do Sul, com uma vacina que chegou ao Brasil há pouco tempo e já fez os olhos de muita gente falando de sommelier de vacina, né, Edu? Ficarem desse tamanho. Vacina da Janssen, que até agora é a única de dose única que a gente tem de aplicação no mundo. Dr. Júlio Croda, né, pesquisador da Fiocruz, é um dos coordenadores dessa pesquisa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, doutor, como vai funcionar essa pesquisa, de quantas cidades a gente está falando e qual que é o objetivo, o que vocês estão pretendendo provar com essa pesquisa? Eu vou começar pela última pergunta, né? A gente vai fazer um estudo muito similar ao que foi feito, como você já falou, em Botucatu, em Serrana, para avaliar o impacto da vacina, redução do número de casos, de hospitalização e de óbitos num curto espaço de tempo. A gente quer observar esse efeito da imunidade coletiva, imunidade indireta, imunidade de rebanho, para proteger não só quem foi vacinado, mas quem não foi vacinado, como, por exemplo, as crianças abaixo de 18 anos e as pessoas que, eventualmente, têm alguma contraindicação específica. Então, esses estudos de vacinação em massa, no primeiro momento, busca avaliar impacto, essa resposta é mais imediata, em 30, 45 dias você já tem um efeito dessa vacinação em massa, dessa proteção coletiva, e o segundo objetivo é avaliar a efetividade da vacina, que ao longo do tempo a gente vai ver se vai ocorrer casos ou não em pessoas vacinadas nessas cidades, né, que estão sendo feito esse tipo de estudo. O nosso estudo, especialmente, ele trata da vacina da Janssen, que nunca foi avaliada nesse experimento de vacinação em massa, contra a nova variante Gama, a variante brasileira, que surgiu em Manaus. É super importante a gente ver o efeito dessa vacinação em massa no contexto de uma nova variante que circula no Brasil, que é bastante transmissível, e é importante entender que esse estudo é o maior estudo do ponto de vista de número de pessoas envolvidas e cidades envolvidas. São 13 cidades de fronteira do Mato Grosso do Sul, com aplicação de mais de 150 mil doses, começou ontem, né, e vai até a próxima semana. Em uma semana a gente pretende imunizar mais de 150 mil pessoas. Doutor Júlio Croda, uma curiosidade, Mato Grosso do Sul, porque é fronteira, é por isso que foi escolhido esse local para fazer esse estudo? O quantitativo de vacinas era limitado, né? Assim, essas vacinas vieram do fundo de reserva e foi uma solicitação do Ministério da Saúde para que se escolhesse essas cidades de fronteira, principalmente pelo fluxo de pessoas, trânsito de pessoas nessa região, o risco de introdução de novas variantes devido a esse trânsito de pessoas. Então, foi muito acordado com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual a escolha dessas 13 cidades, baseado no quantitativo de vacinas que a gente tinha disponível também. A respeito de variantes, o senhor falou a respeito da variante aqui do Brasil, né, a de Manaus. Outras variantes podem entrar nesse estudo também? Pode sim, depende da circulação no momento que a gente estiver avaliando. E por isso que primeiro a gente vai avaliar o impacto e depois, ao longo prazo, a gente pode avaliar a efetividade contra a variante Gama, que é a variante brasileira, mas uma importante preocupação é a variante Delta, né? A variante indiana. Saiu também essa semana mostrando que muito provavelmente essa vacina é efetiva para a variante Delta. Assim, quem foi vacinado com a vacina da Janssen produz anticorpos, mas é necessário estudos clínicos de validação, esses estudos de efetividade da vida real. Então a gente vai estar monitorando e se eventualmente essa variante Delta, que veio da Índia, que é uma variante muito importante, que é mais transmissível que a variante original de Wuhan e mais transmissível que a variante Gama do Brasil.
Se ela se tornar predominante no país e nessas cidades, a gente vai poder avaliar também. Doutor Júlio Kuroda, sobre essa variante Delta, a OMS disse ontem que já foi localizada em 98 países. Um desses países, a gente sabe, é o Brasil. Graças a essa entrada dessa variante, planos foram alterados em Portugal, planos foram alterados no Reino Unido, planos foram alterados em alguns outros pontos da Austrália, por exemplo, Nova Zelândia. Qual a preocupação que o senhor acha que nós estamos dando para ela e qual a preocupação que nós devemos ter? Assim, nos países, inclusive nos países que já avançaram em termos de cobertura vacinal, com mais de 2 doses completas de vacina, Reino Unido e Estados Unidos, essa variante está sendo responsável por um aumento de número de casos importante, mesmo em pessoas vacinadas. Entretanto, por enquanto, não está associado a um aumento significativo de hospitalização em vacinados, em si não vacinados. Então, assim, o que a gente pode observar é que a vacina, do ponto de vista de efetividade global, ela teve uma redução de efetividade global, ou seja, previne um pouco menos em relação à doença sintomática leve, mas continua com seu papel principal, de evitar as formas graves, de evitar a hospitalização em óbito, mesmo para a variante Delta. Então, as vacinas todas que foram avaliadas, né, a gente ainda não avaliou a Coronavac, porque essa variante não se tornou predominante em nenhum país onde a Coronavac foi muito utilizada, mas em relação às outras vacinas, a gente já tem claro que a vacina continua sendo efetiva para essa nova variante Delta, principalmente para prevenir casos graves. Então, essa importância, isso faz com que a gente pense no plano nacional, e esse plano nacional deveria acelerar no sentido de atingir vacinação completa, 2 doses de vacina, no maior número possível de pessoas, para garantir proteção contra essa variante Delta, porque a gente sabe que uma dose só para essa variante Delta não é suficiente. Bom, a gente está falando de uma vacina de dose única, portanto, que tem um processo muito mais rápido de imunização. Quando que vocês estão prevendo ter algum tipo de resultado dessa pesquisa, doutor? A gente depende, né, da parceria com as prefeituras, mas está muito acelerada a vacinação. Foram mais de 50 mil pessoas já vacinadas desde sexta-feira. Então, a gente acredita sim que até o final dessa semana que está se iniciando amanhã, a gente vai concluir essa vacinação. E depois dessa conclusão, entre 30 e 45 dias, a gente já pode observar algum impacto em termos de redução do número de casos e de hospitalização. E em 60 dias, muito provavelmente, óbito. Então, entre 45 dias e 60 dias, a gente já vai ter resultados parciais relativos ao impacto da vacinação em massa. Dr. Júlio Kuroda, infectologista da Fiocruz, falando sobre esse estudo que começou ontem no Mato Grosso do Sul com 13 cidades, o maior estudo de vacinação em massa contra a Covid no Brasil, vacina de dose única da Janssen. Muito obrigado pela participação, pelas informações e um bom sábado para o senhor, doutor Júlio. Obrigada, doutor. Bom sábado, Edu, Ana e a todos os ouvintes aí da Rede Bandeirantes. Muito obrigado. São 9h50 no Jornal da Bandeirantes, gente.